a notícia da semana. Vamos começar nosso roteirinho, tá bom? James Gunn ajuda a vender HQs. O Thiago Ribeiro selecionou essa notícia. Por que essa foi a notícia da semana, Thiago? Tu pode comentar aqui? Vamos lá. O que é que ocorre? Quando a gente fez essa proposta inicial, era uma proposta para a gente discutir notícias de quadrinhos. Mas a gente sabe que hoje a grande atenção dos quadrinhos não está nos quadrinhos. Os personagens, a grande atenção está no cinema, certo? Quando você tem a reestruturação da DC, foi feita uma coisa que a Marvel tinha deixado de conta, que era o quê? Era promover também os quadrinhos. Eu lembro de ter lido muita matéria no Bleeding Cool, criticando a Marvel, aquele logo que aparece hoje da Marvel, com os 10 anos da Marvel, mostrando os atores, os heróis da Marvel, anteriormente era um logo formado por quadrinhos. Vocês lembram da época? Até hoje, o pessoal lembra da época do Homem-Aranha, das épocas do X-Men, ficava passando aquele logo, subindo, e o nome Marvel. Mas aquelas imagens eram imagens de quadrinho. Quando foi dessa reestruturação, que foi assim, caiu como uma bomba no final do mês de janeiro, em 31 de janeiro, o James Gunn anunciou o que é que vai ser a parte 1 desse universo DC promovido por ele, né? Ele chamou até de Deuses e Monstros, faz até uma ligação com o desenho muito bom da DC. Ele fez a divulgação e, como bom fã de quadrinhos, ele mostrou de onde é que ele estava tirando essas fontes. Quando essa notícia que a gente pegou para divulgar, ela falou assim, o James Gunn promete reimpressões de quadrinhos. Ele foi direto para o Twitter, falou que está sempre em contato com o Jim Lee e falou que esses quadrinhos que estão sendo vendidos, eles vão ser reimpressos. A promoção do James Gunn, no dia 31 de janeiro, de ter lançado essa fase 1 da DC e apontado os quadrinhos, levou o público a querer saber onde é que estava a fonte original, que é o que a Marvel devia fazer, que ela... veja bem. Também aqui as aspas do James Gunn, né? Acabei de falar com o Dilly sobre tudo que está esgotado, mas o pessoal legal da DC Comics terá mais em breve. Quer dizer, ele está querendo dizer que vendeu tanto que esgotou e o pessoal está se revirando para poder reimprimir mais, né? Vamos citar um caso que ocorreu aqui no Brasil. Supergirl, A Mulher do Amanhã. É um quadrinho do Tom King e é um quadrinho da Bilks Evely, que é uma brasileira, já trabalhou em Sandman, ela trabalhou no Sonhar que tu tá lendo, correto, Bernardo? Certo. Quando o James Gunn anunciou A Mulher do Amanhã como fonte do filme da Supergirl, o quadrinho basicamente esgotou na Amazon BR, o quadrinho que ela estava sendo vendido a 80, 90 reais, o preço mais barato que você acha hoje na Amazon é 130, e é um quadrinho que já sumiu em várias lojas, ou seja, o público foi atrás. Isso a nível de Brasil. Quando você vai a nível de Estados Unidos, quem mais chamou a atenção e ficou muito tempo em top 1 de vendas da Amazon foi Authority. Eu acho, isso é uma coisa assim. Eu tinha uma edição de Authority número 1 que estava anunciada na Amazon há um tempinho, já com preço acima da média, porque estava esgotada já há um bom tempo. E aí ela vendeu. Assim, depois que o James Gunn anunciou, 2 dias depois, eu vendi essa edição, a número 1 da Panini, da reimpressão das 4 edições de Authority, que realmente estão muito difíceis de encontrar. Né? E eu vendi aqui e não tem mais. Eu tenho algumas antigas que a galera quer da Panini, né? Que foi relançada em 4 edições. As edições antigas da Pandora, da Devi. A galera não costuma procurar, não. Mas é uma boa opção também para começar a ler Authority, né? Mas isso é bom, né? Você tem um aquecimento do mercado, aquela coisa, né? O cinema não só influenciando o quadrinho, mas vendendo o quadrinho, que é mais importante ainda. É uma das críticas até que os lojistas faziam. Pensa bem, a fonte de todo esse material, ele existe, ele é um mercado, um produtor, ele tá lá, é a Marvel e a DC Comics. Quando você vai para um filme, por exemplo, dos Vingadores, um filme que faz bilhão, faz 2 bilhões, como fez Vingadores Ultimato, é a segunda maior bilheteria do mundo, aí tá lá como é que se diz? Tá lá o filme. Quando você vai para as vendas do quadrinho, os Vingadores não conseguem bater 100 mil vendas, tá entendendo? Eu vi muito lojista na época criticando a Marvel. Por quê? Porque a Marvel hoje
basicamente está escondendo o material fonte dela. O Pikachu ele pode até falar qual vai ser essa fase nova da Marvel, chamada fase 5. Vai ser basicamente Dinastia Kang. A Marvel não utilizou de fonte nenhuma para vender um quadrinho envolvendo o Kang, que é o maior vilão dos Vingadores. É esse ponto onde a gente quer chegar. Pegou essa matéria do James Gunn, ele botou para vender All Star Superman, que é um clássico, botou para vender o Batman do Grant Morrison, o Batman do Grant Morrison tem mais de 15 anos, mas o pessoal foi atrás. E isso a gente tá vendo de um cara que está assumindo agora, que tem um planejamento a longo prazo e que ele está referenciando o material original. Eu não vejo isso nada da Marvel, por exemplo. A Marvel tem Dinastia Kang, que é um puta quadrinho massa do Kurt Busiek envolvendo Kang. A Marvel tem Vingadores para Sempre, que não, Vingadores Eternamente, que é do Kurt Busiek, com Carlos Pacheco. A Marvel tem até o original do Stan Lee com o Jack Kirby, que é a questão do Kirby, da questão do Kang. E ela não vende, cara. Ela não vende aquilo ali. Para ela, é cinema. Ela já pegou, ela já sugou o que ela pôde dos quadrinhos e hoje em dia ela não precisa reverenciar. Até a própria mídia, os insiders, eles precisam mais ficar plantando informações, por exemplo. Filme do Homem-Formiga vai aparecer tal personagem, vai ocorrer tal coisa, tá entendendo? Já é uma coisa de 15 anos tão interligada que eles não precisam mais do material fonte. Isso me preocupa. E saber hoje que a DC está usando material fonte, para mim isso, eu tenho uma perspectiva melhor do que pode aparecer na DC. O Thiago deu um leque muito grande de informação sobre o contexto dos quadrinhos por causa desse tema, né? Eu acho isso muito interessante. É uma coisa que eu até escrever sobre a importância do James Gunn dar para os quadrinhos da DC, coisa que a Marvel não estava dando desde o começo. A Marvel não está dando esse retorno financeiro para a Marvel Comics, né? Nos quadrinhos, o pessoal não procura, porque a Marvel está usando vários quadrinhos para fazer uma mesma história, enquanto a DC do James Gunn, né? Do James Gunn, não estou falando da DC do Snyder, que isso não existe mais. Do James Gunn, e ele está dando toda essa relevância para os quadrinhos e mostrando qual quadrinho ele está usando como base, mostrando quem são os autores, quem são as pessoas que estão fazendo. E eu acho essa história da Supergirl uma coisa inacreditável para mim, né? Principalmente porque eu sigo a autora brasileira lá, a desenhista, e desde o começo ela começou, né? Desde o comecinho mesmo, sendo coisa pequena, e hoje ela é o que ela é. E esse lance do James Gunn trazer uma nova liga, né, para o cinema com a Authority, né? Então isso é muito legal. Eu acho que ele está acertando, né? Finalmente a DC, eu acho que acordou para esse lado de como ele é um cara que tem uma visão muito boa, né? Para transformar coisas em entretenimento, ele tem uma visão, não adianta. Ele pode ser do lado mais escrachado da coisa, ser engraçado, o filme dele ser mais engraçado, um filme dele não dá certo, mas ele, como um homem que tem uma visão, como uma pessoa que tem o controle de várias coisas ao mesmo tempo, ele é um cara muito inteligente, né? Então, vamos esperar ver o que vai acontecer nos próximos 5 anos, que é o tempo que ele deu para fazer tudo que ele quer fazer para descer. Ele é o CEO criativo, né? Então, ele agora é o cara que diz sim ou não para tudo que vai entrar na DC. Não vai precisar mais esperar o Warner com 50 velhinhos lá dizendo assim, não é isso que eu quero, não. Ele fala isso. Esse era o grande problema, né? A Warner, ele tinha uma visão artística, estava pronto. Aí os executivos iam lá, metiam a mão, metia tudo. A mão. Não tinha um cara para fazer uma coisa uniforme. O próprio James Gunn, ele falou, olha, Mulher Maravilha 1984 não tem nada a ver, desconsidera o primeiro filme e desconsidera as outras aparições. Ele é basicamente o diretor criativo, mas a DC hoje tem 2 chefes. É ele e o Peter Safran, que é um cara, vamos dizer assim, mais burocrático, vamos dizer, enquanto o Gunn está escrevendo e dirigindo, ele é o cara do dinheiro, é o cara que chega lá para o Warner, me liberar aí 100 milhões para fazer tal filme. Então, assim, são 2 cabeças pensantes, não é só o Gunn. O Gunn hoje é a figura pública, é o que fala com o público nerd, é o que fala com o jornalista. A parte financeira da Warner, e a gente sabe que o financeiro importa muito, os caras cancelaram o Batgirl por causa de questão de imposto, e também porque eles sentiram que ia prejudicar a marca DC, ia cair em chacota. Uhum. Então, cara, hoje a DC ela tem mais tem um norte, né? Ela tem uma parte 1, pelo menos uma parte 1 a gente já sabe.